Você já percebeu como parece que está todo mundo obcecado em encontrar o grande propósito da vida? E o quanto muitas vezes as pessoas paralisam sem saber o que fazer, esperando um sinal que mostre se de fato ela está no caminho certo? Mas e se eu te dissesse que o propósito de vida não é algo que você descobre, mas é algo que você vive? E que talvez ele já esteja aí dentro, só esperando você se conectar com a sua alma? Olha, eu também já me senti assim e muito, com aquela sensação, aquela inquietação, como se existisse um propósito, existisse algo que eu não conseguia encontrar. E por muito tempo eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, eu achei que eu estava seguindo por um caminho que não estava alinhado, porque eu não conseguia encontrar esse propósito. Até que eu comecei a entender que não tinha nada de errado. Que na verdade aquela sensação de vazio, aquela sensação de uma busca constante por algo que eu não conseguia encontrar, aquela inquietação, na verdade era um convite. Porque muitas vezes Deus usa essa sensação, essa inquietação, como uma forma de trazer a gente de volta para casa, para nossa essência, para nossa alma. Eu sinto que hoje parece que a nossa geração, ela vive essa sensação de vazio existencial muito maior. Eu não sei se é porque antigamente as pessoas simplesmente trabalhavam, criavam filhos, faziam o que tinham que fazer e não tinham tempo para ficar pensando e filosofando sobre o propósito de vida. Eu não sei se é porque hoje a gente tem mais liberdade, mais opções e ao mesmo tempo mais confusão também por conta das comparações que a gente faz com a vida das outras pessoas. A gente olha e sente como se as outras pessoas tivessem encontrado esse propósito que a gente não consegue encontrar. Eu não sei o que acontece, mas a verdade é que hoje a gente vive de uma forma muito mais intensa esse vazio existencial. Tem um filme que eu gosto muito da Disney, que é o filme Soul. Não sei se você já assistiu, inclusive eu recomendo que você assista. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o quanto muitas vezes a gente acha que esse propósito ele vai ser um grande chamado, vai ser algo incrível, algo assim realmente mágico. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes o propósito é você estar na presença, desfrutando do cotidiano, é você conseguir desfrutar do presente. E o presente é quando Deus fala com a gente, Ele fala no agora. E eu acho que muito da nossa angústia com a busca por um propósito, ela vem dessa confusão, porque a gente acha que o propósito ele está ligado a uma profissão, a você ter uma grande carreira, a você ter uma profissão notável, e a gente acha que o propósito ele vai ser encontrado no trabalho. Pode ser encontrado também no trabalho, mas não é só sobre isso. Porque se a gente pensar que o propósito ele está ligado só a uma profissão, então seria o mesmo que dizer que uma criança não tem um propósito, que uma pessoa desempregada não tem um propósito, que uma dona de casa não tem um propósito, que um aposentado não tem um propósito. E isso não faria o menor sentido, porque o propósito ele não está no que você faz, e sim em como você faz. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. O propósito está na intenção. Está em você colocar amor e presença até nas coisas simples. E olha, não pense você que propósito é sempre leve. Muitas vezes o propósito a gente pensa que vai ser aquele wow, aquela sensação mágica, aquele friozinho na barriga e não necessariamente. Muitas vezes o propósito ele vai te exigir disciplina, trabalho duro, perseverança, paciência. É você entender que o propósito ele não é um objetivo em si. Ele é a consequência de você viver uma vida alinhada com Deus. Ele se revela. A gente às vezes quer entender o caminho inteiro, quer entender todos os passos, mas Deus vai mostrando um passo de cada vez. O Senhor firma os passos daquele que o busca. O propósito, ele não é uma linha de chegada, ele é o caminho. E muitas vezes Deus deixa a gente sentir esse vazio, porque é aí que a gente vai se aproximar dele. É aí que muitas vezes, através dessa sensação, dessa inquietação, é que a gente vai acordar desse sono profundo que a gente vive, dessa vida automática.
A gente vai acordar e vai despertar para essa busca que não é necessariamente do destino, do propósito, mas do caminho com Deus que vai nos levar até esse propósito. Tem uma parábola que Jesus conta que eu acho assim incrível, que é a parábola dos talentos. Não sei se você conhece, mas ele conta que um senhor ele ia viajar e ele confere, né, ele confia uma determinada quantidade de talentos aos seus servos. Talento, se você não sabe, naquela época era uma moeda de alto valor. Então as pessoas trabalhavam por muito tempo para conseguir aquela quantia, ou seja, era algo muito valioso. E aí ele confia para os seus servos, né, uma quantidade específica. Então, 2 servos que ele dá uma quantidade específica de talentos, eles multiplicam. E um servo que ele dá um talento, né, ele dá a menor quantidade, ele com medo de perder, o que ele faz? Ele enterra aquele talento. E aí quando esse senhor ele volta, ele fica furioso com esse servo que enterrou o talento, porque os outros multiplicaram aquilo que ele confiou. E aí ele pega aquele talento que ele deu para esse servo e dá para o servo que multiplicou mais. E para mim, o grande ensinamento dessa parábola é que Deus, ele não espera que você tenha tudo. Ele espera que você use bem, com sabedoria, aquilo que ele te confiou. Então, quando a gente pensa em talento como os nossos dons, né, quando a gente tem talentos naturais, de dons naturais, e a gente compartilha, a gente multiplica isso, a gente está usando com sabedoria aquilo que Deus nos confiou. Mas quando a gente tem aquele dom, aquele talento, e a gente enterra ele por medo, medo de aparecer, medo de servir, medo de não ser bom o suficiente, tantos outros medos, tantas outras crenças, a gente está enterrando aquilo que Deus confiou na nossa mão. Como que Deus vai confiar mais pra gente se a gente não está sabendo fazer bom uso daquilo que Ele já nos confiou? Quando a gente pensa em Jesus, Jesus tinha poder para tudo, mas Ele escolheu servir. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é nesse ato de servir, de se doar, que o propósito se manifesta. Claro que o propósito ele não é só sobre o outro, ele é também sobre a pessoa que você se transforma nesse processo, quem você se torna nesse processo. Mas ele é, na minha visão, principalmente sobre servir. Quando eu olho, né, os ensinamentos de Jesus e o que ele tanto pregou, fica claro que o propósito é sobre servir, é sobre o que você faz com aquilo que Deus te confiou, com os dons, com as facilidades, com os talentos, com as oportunidades, com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, o quanto você se coloca como um instrumento de Deus aqui na Terra. E servir não é sobre você se anular, é sobre você se alinhar com algo maior. Muitas vezes a gente acha que propósito ele está ligado a você impactar grandes multidões, a você falar para muitas pessoas, a você tocar milhares de pessoas. E para algumas pessoas isso pode ser uma verdade. Algumas pessoas têm esse propósito, têm essa missão de tocar milhares de pessoas, multidões. Mas não necessariamente esse vai ser o propósito de todo mundo. Eu acho que é mais sobre o quanto você deixa uma marca, o quanto você toca as pessoas que Deus confiou a você, a sua família, os seus amigos, as pessoas à sua volta. E o propósito, ele não é estático. Deus, ele usa a gente em diferentes fases. Em uma fase, ele nos chama a cuidar, em outra fase, ele nos chama a ensinar, a inspirar. Então, esse propósito, ele vai mudando de acordo com as fases da nossa vida, mas o objetivo, na minha visão, é um só. É refletir o amor de Deus onde você está. E muitas pessoas acham que Deus não fala no cotidiano, que Deus só fala em grandes momentos, em grandes ocasiões, e não. Deus fala com a gente o tempo todo. E Deus vai te mostrando o seu propósito de várias formas, através das oportunidades que vão surgindo na sua vida, as pessoas que cruzam seus caminhos, os dons naturais que você tem, e também através de inquietações que não passam, de portas que se fecham. São todos indícios que Deus vai mostrando para você e falando com você para ir te guiando para esse propósito. O propósito, ele já está preparado. Deus já preparou o seu propósito. A única coisa que você precisa fazer é caminhar, é andar nele. E se você sente um vazio agora, se você sente essa inquietação, esse vazio existencial, não é porque você não tem um propósito,
mas é porque você está preparado, preparada para acordar para Ele. Porque muitas vezes Deus, Ele desmonta a gente de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que não está alinhado, para que a gente possa se reconstruir no que é verdadeiro. E é importante também entender que o propósito é sobre saber também o que não é para você. Porque muitas vezes a gente, nessa ânsia de encontrar um propósito, a gente diz sim para tudo. A gente quer fazer inúmeros cursos, ler milhares de livros, a gente quer ir para um monte de palestra, porque a gente está numa busca do lado de fora, pelo externo. E o propósito também consiste em você saber dizer não, em você entender o que não está alinhado com você, o que não te traz essa paz, principalmente. Porque a gente sente. E eu já me peguei muitas vezes assim, nessa busca por encontrar o meu propósito. Eu fiz muitas coisas, assim, muitos cursos, estive em muitos lugares, busquei em muitas pessoas, busquei respostas de várias formas, em leituras, em, enfim, pessoas, até nesse caminho da espiritualidade. E isso só me deixou mais confusa, porque eu não estava fazendo uma busca dentro de mim, em comunhão com Deus, vivendo o processo, me entregando para a presença, entendendo que o propósito está em tudo. Eu achava que eu ia encontrar esse grande propósito através de uma leitura que eu fizesse, através de um mapa astral, através de uma pessoa que me disseram que essa pessoa tem dons espirituais. E nessa, muitas vezes, a gente delega o nosso poder espiritual a outras pessoas. Isso, inclusive, vai ser tema para um outro vídeo sobre o quanto a nossa conexão é direta com Deus, a gente não precisa de intermediários, isso fica para um próximo vídeo, mas acho que faz parte também desse assunto, porque quando a gente tem essa inquietação, a gente tende a buscar de uma forma desesperada em coisas que estão fora, e não é fora que a gente vai encontrar. Sabe, é dentro, é nessa internalização, é nesse silêncio, é nessa busca por Deus e é realmente se colocar como um instrumento de Deus. Eu acho que é mais do que a gente perguntar a Deus, Deus, qual que é o meu propósito? E sim, falar, Deus, como eu posso te servir hoje? Como eu posso ser para ti, Senhor, um instrumento? Como eu posso levar o seu amor, levar a sua luz aonde quer que o Senhor me coloque? Então a gente se coloca realmente nesse lugar de entender que não é sobre uma grande resposta, mas sim sobre pequenos passos que a gente dá com presença, com consciência. Deus não quer que você viva no automático, Deus quer que você desperte. E talvez Ele esteja usando agora esse sentimento, caso você esteja com esse sentimento de vazio, de inquietação, para te despertar, para te puxar para a presença, para te puxar para a tua essência, para te puxar para os seus dons, porque ninguém melhor do que o seu Criador para saber qual é o seu propósito aqui na Terra. A minha mensagem para você hoje aqui é essa, é que o propósito, ele não é um destino, ele é um estado de consciência. Talvez o seu propósito para hoje seja descansar, seja se curar, seja se reconstruir. E é quando o seu coração se alinha com o coração de Deus que tudo começa a fazer sentido. O propósito, ele não é algo que você encontra, ele é algo que você desperta dentro de si quando você começa a caminhar com Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos sobre fé, vida intencional e propósito. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.